E aí, gente, vocês estão acompanhando o julgamento do TSE? Eu não posso falar palavrão agora, não, mas chegou a fatura do ministro Fachin para o Brasil. Chegou a fatura do ministro Fachin para o Brasil. O ministro Fachin abriu divergência do ministro Barroso e quer o presidiário Lula candidato à presidência da República para uma merda de uma decisão de um conselho de picaretas das Nações Unidas, que tem 18 membros, como muito bem lembrou o ministro Barroso, só 2 se manifestaram. Puta que pariu, que país de merda que nós vivemos. Eu venho alertando há um certo tempo, está nas minhas redes sociais, nos meus grupos reservados, que a decisão da ONU, do comitê, não era picaretagem, era uma manobra. Eu vi um monte de gente de direita dizendo, viu, era mentira. Eu me calei. Quando a ignorância é grande, eu me calo. Eu sabia que o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que não representa as nações, mas um comitê, tinha sim poder. E aí toda a direita, um bando de idiotada no Brasil, que a gente tem... um monte de gente gravou live, hangout, dizendo que era mentira, que não era verdade. Sentaram todos na boneca. Falta inteligência para a direita no Brasil. Eu tenho falado isso há muito tempo. Falta inteligência para a direita no Brasil. Falta muita inteligência. Não estou dizendo com isso que os outros ministros vão votar favoráveis. Mas isso significa que na mais alta corte do Tribunal Superior Eleitoral tem um ministro que acha que o Lula pode ser candidato. Ainda que os outros votem contra, isso gera um auê no Brasil e no mundo. O que o ministro Fachin fez hoje foi um desserviço à história do Brasil, em detrimento de um comitê que tem um bando de picaretas. Essa que é a verdade. O ministro Barroso lembrou, tem 18 membros, a decisão não foi final, eles vão julgar o ano que vem e só 2 membros do conselho voltaram. Gente, é para deixar qualquer pessoa indignada. Eu não concordo, eu não tenho como segurar a minha indignação que um ministro do Tribunal Superior Eleitoral se preze a esse trabalho desgraçado. Não posso aguentar com o brasileiro. Indignado, tá? Falando para minha esposa ali, isso deixa as pessoas que pensam um pouco indignadas que ele rasgue o país, a nossa história, a nossa Constituição, como bem lembrou o ministro Barroso, 1,5 milhão de assinaturas colhidas lá, esse Comitê dos Direitos Humanos que vai para puta que pariu, me desculpe, eu desabafo aqui pelo horário. Não representa as nações, não representa merda nenhuma. 2 idiotados que muito provavelmente tem maracutaia nessa história. É só pesquisar a fundo que tem maracutaia nessa história. Por que 2 membros de um grupo de 18 membros resolvem dizer que nós devemos deixar um bandido disputar a eleição no Brasil? Isso, gente, traz consequências gravíssimas para o nosso momento. Nós estamos vivendo, o Brasil não está se atentando para isso. É hora do pessoal parar de falar um monte de besteira nas redes sociais. Nós estamos passando por um período de instabilidade, de falta de inteligência muito, muito perigoso. O que o ministro Fachin, eu sei que você não vai saber do que eu falei aqui, porque você não está nem aí. O que você fez hoje foi um desserviço para a história do Brasil, da nação, para a lei do ficha limpa, 1,5 milhão de brasileiros que assinaram a ficha limpa, para o trabalho do ministro Barroso, das pessoas de bem nesse Brasil. Em detrimento de um bandido preso que representa... O Lula representa a idiotice. Você é a favor do Lula, você é outro idiotado, outro asno, outro jegue, outro pateta da história do Brasil. Vamos ver que vai pra puta que pariu junto com esse candidato presidiário. Sabe, tô de saco cheio da gente estar num país. O Lula vai ser candidato. Aprenderam o Lula, tadinho do Lula, as nações do Lula. E o Brasil vai colapsando. E aí o dólar vai para 4,30. Aí o combustível, aí sobe tudo. Aí as empresas começam a sair do Brasil. Como é difícil mandar um bandido pra cadeia e mantê-lo preso lá dentro. O país vai se esfacelando. A gente vai se acabando como nação.
Porque você tem um bandido, um presidiário e um bando de zumbis aqui no meu bairro do Santa Cândida, em Curitiba, de um monte de gente louca, todo mundo preso desse partido. O que é que falta para a gente pegar a chave da prisão do Lula e jogar no raio que o parto e deixar esse cara cumprindo a pena dele? Né? O que falta? A porra, ministro da mais alta corte do Brasil não pode se dobrar a 2 miseráveis votos de 2. Olha, eu não sei nem o palavrão, eu fico tentando pensar num palavrão, dane-se o politicamente correto, e não acho. A gente fica tão horrorizado que, assim, quem pensa, ministro, o senhor votou por interesse, a porra que o senhor votou representando o nosso país, o senhor não representa o nosso país. O senhor representou com esse voto bandidos miseráveis, a escória das Nações Unidas e tudo pelo qual o Brasil tem tentado lutar para se livrar. O senhor é uma desgraça para o Supremo Tribunal Federal. Essa que é a verdade. Chega assim a ser uma afronta à inteligência do brasileiro, um voto desse com um camarada estude e é magistrado e vá lá vomitar essas sandices. Aí tem um monte de gente que concorda com essas coisas. Como é difícil você pegar a lei, botar um cara na cadeia. Não, é porque você veja bem, porque tem. Porra, gente, o nosso país está se esfacelando. É uma briga desgraçada. A maior quantidade de desemprego dos últimos anos. O PT acabou com o Brasil. O PT destruiu o Brasil. O PT acabou com as universidades, o PT acabou com as escolas, 50%, 60%, 70% nível médio, segundo grau completo, terminam a sua formação sem saber português e matemática, frutos de uma desgraça da educação. Uma desgraça. Tudo que se olha, ciência e tecnologia, faliram na administração petista. O PT é a pior desgraça que aconteceu na história de 500 anos desde que Dom Pedro pisou aqui. Nós não conseguimos nos livrar desses bandidos. E aí você tem, né, todo mundo preso, diretor, tesoureiro, vice-presidente do partido, presidente, todo mundo foi para a cadeia. Você não consegue. Tá lá o Zé Dirceu em Brasília, articulando nos bastidores. Está aqui o presidiário Lula dentro da sede da PF fazendo comício. Você não consegue manter esses bandidos presos. Nós não conseguimos, gente. Nós não conseguimos. Eu não sei qual vai ser. Eu espero que, pela sanidade do Brasil, os outros ministros que faltam votar não façam a loucura de permitirem o Lula candidato. Porque eu não sei o que pode acontecer com o Brasil. Eu não sei. Eu só sei que tem uma parcela significativa do Brasil que não aguenta mais, que não quer mais saber, quer sair do Brasil. Você tem uma satisfação generalizada nos bastidores de Forças Armadas. Não vai acontecer nada, não vai acontecer. Daqui a pouco, por causa de 2 idiotados desses aí, numa decisão ali de maioria, esfacela a democracia brasileira. Nós estamos brincando de democracia. É como muito bem lembrou o antagonista aqui. O Fachin voltou a se lembrar do seu tempo de petista. É isso aí, tá lá no antagonista. Querem meter a boca, metam no antagonista lá. Tá aí, lembrou o seu tempo de petista. Como é que você pode rasgar as leis do Brasil? Não, a gente vai rasgar as leis do Brasil. Nós vamos seguir a recomendação de 2 caras do Comitê das Nações Unidas. E vão permitir o presidiário candidato. Gente, olha, a indignação é tanta. Porque, assim, quem é do bem, quem é uma pessoa que é do bem, que paga seus impostos, que tem sua família, que educa seus filhos, qualquer pessoa hoje acima de 15, 16, 18 anos de idade sabe o certo e o errado. E para você manter um cara que esfacelou o país preso, você tem gente que defende, você tem artista que defende, é que nem a porra da história da cartilha gay, o Bolsonaro, não porque não teve cartilha gay, não porque teve cartilha gay, não porque o Ministério da Cultura não produziu. Aí você vai, volta alguns anos atrás, o Globo denunciou, o Ministério da Cultura fez cartilha gay, recolheu. Mas não era verdade. Aí o deputado vai na época e diz assim, recolher a cartilha, porra, quem é que tá certo nessa merda de país? Teve cartilha gay ou não teve? Porra!
Nós somos tudo uma pátria de zumbis idiotados. Os veículos de comunicação a gente vê, você pega lá o cara, não teve cartilha gay, não teve cartilha gay, não teve. Aí daqui a pouco você volta 6, 7 anos no tempo, tá lá a porra das cartilhas gays. Eu mesmo recebi várias professoras, eu sou professora de escola, na minha escola teve a cartilha. Então teve a cartilha ou não teve a porra da cartilha? Nós não somos um país de pessoas inteligentes, não é possível. As pessoas normais, dizia o pensador indiano Krishnamurti, ele dizia o seguinte, olha, não é estado de boa sanidade estar em acordo com uma sociedade adoecida. O Brasil é uma sociedade adoecida, de gente doente e louca. Nós estamos sendo governados por pessoas doentes, loucas, psicopatas. No Ministério da Educação, no Supremo Tribunal Federal, com raras exceções, você tem as exceções. Mas nós somos uma nação governada por pessoas enlouquecidas. Presidente do Congresso enlouquecido, o senador lá, os senadores enlouquecidos nessa história de Roraima, dos refugiados, é o presidente Temer que vai, vou distribuir senha para os venezuelanos, a senha não é para a porra dos venezuelanos, eu vou fechar a fronteira, não vou mais, teve cartilha gay, não teve cartilha gay, aí a general, vai ter intervenção militar, não vai mais, aí vai ter, a Lula pode ser candidato, puta que pariu, tem alguém no Brasil que possa colocar a nossa nação nos eixos para que a gente possa ter esperança? Eu não estou vendo, gente. São os interesses dos grupos das trevas poderosos, eu não estou vendo. Essa porra da cartilha gay, olha, você que é idiotado, que está nas minhas redes sociais, não fica não. Que se eu te pegar, eu te excluo. Sai daí, porque a tua doença pode ser contagiosa até por internet. Até por internet, essa doença chamada burrice pega o que tem de mulher, o que tem de homem, o que tem de gente, não vou falar de adolescente que não poderia estar em Facebook, que vai para as redes. A história da cartilha gay é mentira, não tem cartilha gay. As pessoas são burras e pensam que são inteligentes. O Brasil tem uma maioria de gente burra, de gente idiotada, de decrépito mentalmente, que acha que porque pode escrever e dar opinião, aprendeu a pensar. Não aprendeu a pensar, não. Você vomita com os dedos nas teclas do computador. O que teve de gente nessa história essa semana, escrevendo artigo assim para parecer inteligente, né? Realmente o Bolsonaro não teve cartilha gay, o Ministério da Educação nunca distribuiu, puta que pariu, tem 200 mil vídeos no YouTube, matérias do Globo, do Estadão, da Veja, mostrando a porra das cartilhas, os vídeos, o que foi. Eu não sei, eu preciso me internar numa clínica psiquiátrica, eu tô ficando adoecido. Se eu continuar vivendo no Brasil com esse tipo de... eu vou ficar louco. Não é possível. Nós estamos vivendo uma era absolutamente enlouquecedora, as pessoas conseguem pensar um pouco além, a gente olha tudo isso e fala, o que está acontecendo com o brasileiro? Será que é cloro na água, estão botando veneno? Será que é os chemtrails, esses aviões que passam soltando essa fumaça aí? Você é um idiota, você é a favor do Lula, não teve cartilha gay, você tem frases do deputado, que eu não vou citar o nome aqui para não ser processado, igual Alexandre Frota, que vai pagar 50 mil reais para um músico picareta aí no Brasil, entendeu? Porque chamou ele de picareta. O deputado reclamando, não podiam retirar as cartilhas porque foi pago com dinheiro público do Ministério da Educação. É só você ir no YouTube pesquisar o que é que está acontecendo com os brasileiros. Eu sei que nós somos uma pátria idiotadas, mas a que ponto? Será que nós somos idiotado elevado à 10ª potência? Não é possível, gente. Não é possível. E aí você pega o ministro Fachin, num momento sensível do Brasil. Não, hoje eu tenho que respeitar a decisão do Conselho da ONU. Eu avisei. Olha aqui, ó. Daqui a pouco eu vou ser mal visto em todo lugar, porque eu bato na esquerda, bato na direita, bato em alguns seguidores do Bolsonaro, dizendo o seguinte, gente, o Bolsonaro precisa de gente inteligente. Se você é um idiotado e vai votar no Bolsonaro, faz um favor pro Bolsonaro, não fala não. Fica quietinho, não dá opinião não. O que tem de opinião idiotada na internet, não é porque o cara vai votar no Bolsonaro que é um inteligente. O que tem de gente da direita que vai votar no Bolsonaro que é um asno, vai votar no Bolsonaro, mas não, sabe? Não. Eu avisei, eu disse assim, olha, a decisão do Comitê da ONU tem sim validade. O que os ministros estão fazendo? O tempo todo sob a porra da decisão do Comitê da ONU. O que teve youtuber, gente de canal poderoso que veio da risada, foi uma fraude, tá aí a fraude, sentaram todos na boneca, inteligência. Se nós vamos governar o Brasil, nós precisamos de um público, uma direita e uma coisa mais inteligente.
Eu sabia, tanto é que eu não falei mais. Vai buscar os meus canais quando eu falei. A decisão tem, sim, não poder do ponto de vista das nações, mas do ponto de vista do comitê. Isso vai trazer problema lá na frente. O senhor Giacomin, você está falando bobagem. Foi a falcatrua do PT. Que for a falcatrua, eu sei, mas uma falcatrua em cima de um comitê que existe e está aí. Essa decisão, gente, para você não entender, não, o senhor está desesperado. Não, não é isso. Não podia ter um voto favorável ao Lula, um único voto de um ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, do TSE, favorável ao Lula, vai repercutir no mundo todo negativamente na imagem do Brasil. A decisão precisava ser unânime. É isso que a maioria das pessoas não entendem. Quando você abre divergência, então significa, por mais que daqui a pouco o Lula seja impedido, isso vai repercutir na eleição toda. É isso que algumas pessoas não entendem. Não podia ter um voto. O ministro Fachin fez um desserviço ao Brasil em cima de um comitê de 18 membros que sequer julgaram o mérito final da questão, vão julgar só o ano que vem, sendo que apenas 2 dos 18 membros se posicionaram. Olha, não é necessário ser desembargador, juiz, ministro do Supremo, do TSE, de ninguém, para gente que tem ética, valores e moral, saber quando uma coisa é certa e quando uma coisa é errada. Bandido não pode ser candidato a presidente, pelo amor de Deus. Se nós permitirmos um cara preso, condenado em primeira e segunda instância, nós estaremos jogando 1,5 milhão de votos da lei do ficha limpa no lixo, e tem muita gente que quer, porque o Nair Maluf pode ser candidato, Renan, todo mundo vai poder ser candidato, porque o Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte da vergonha no Brasil. Quando que o Supremo Tribunal Federal vai condenar políticos importantes? Veja o que a Lava Jato já fez, mandou um monte de gente para a cadeia. O Lula só está preso porque ele não tinha foro privilegiado, não se engane, não. O juiz Sérgio Moro, aqui o coitado do Sérgio Moro, só conseguiu botar ele na cadeia porque ele estava sem mandato. Gente com mandato não vai para a cadeia, com raríssimas exceções. Do baixo clero, alguma coisa assim. Né? Eu quero ver se o Renan, se o Jucá, se o Temer, a Dilma vai se eleger. A porra da Dilma vai se eleger senadora. Eu já falei isso faz tempo. Um monte de gente entra nas minhas redes e fala assim: o senhor nas pesquisas são manipulados. O Fox, vem cá, você que não conhece o Fox é o meu assessor especial de inteligência. Ele é mais inteligente que grande parte do povo brasileiro. O Fox, me ajuda aí. Você acha que a Dilma vai se eleger senadora em Belo Horizonte? Fala lá, Fox. Ele acha. Você acha que o Lula tem 37% dos votos, ô Fox? O que você acha? O pessoal está dizendo que eu sou ignorante, que é tudo pesquisa manipulada. Solta o presidiário, eu não sei se ele ganha. Mas vocês vão ver quem é que não tem 37% dos votos. Fica aí, ô Fox, você que me dá um lapso de lucidez, porque a raça humana está muito difícil, Fox. Estou desesperançoso com a raça humana. Então, o mesmo Conselho de Direitos Humanos que eu já denunciei aqui, que demorou para emitir comunicados às nações contra a Venezuela, que não emite comunicado contra os países árabes, o mesmo que emite trocentas sanções contra o Estado de Israel, esses mesmos comitês da ONU, que eu já falei tantas vezes, que são lobbies poderosos, que defendem grupos socialistas, grupos árabes, que disseram que o Templo de Jerusalém não tem a ver. São todos comitês da ONU, o Unesco, o Comitê de Direitos Humanos, etc. Os mesmos comitês das agências da ONU que defendem interesses. Aí você tem um grupo de advogados poderosos, dinheiro ilimitado, você arruma 2 malucos num comitê daquele, gente, para dizer, olha, é melhor soltar o Lula e deixar ele ser candidato. Aí você vem para um julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral, os caras passaram o tempo inteiro falando da decisão do Comitê dos Direitos Humanos da ONU. Eu já tinha falado isso vai pegar. Eu espero que os outros ministros tenham um lapso de lucidez e votem contra essa loucura. Porque senão, gente, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Se o Brasil se dobra a uma picaretagem dessa, de um conselho, de 2 caras que votaram nesse conselho lá, dizendo que um bandido... Eles nem ouviram o Brasil, como falou o ministro Barroso, eles simplesmente vomitaram, falaram que eles nem pediram para ouvir o Brasil, eles podiam. Isso é picaretagem, é malandragem da pior espécie, bando de FDP, das trevas, do Satanás, eles sequer permitiram ouvir o Brasil. Peraí, então a denúncia aqui,
a gente precisa ouvir o Brasil. Olha, mandar a Embaixada Brasileira na ONU, ao que representa o Brasil nas Nações Unidas, pedindo explicações para o Brasil, para o Itamaraty. Não, eles de forma monocrática, quase ditatorial, simplesmente emitiram um parecer. E a minha revolta é que não podia ter um ministro inteligente do Supremo Tribunal Eleitoral favorável a isso, ainda que a maioria decida em favor do Barroso. Eu tenho minhas dúvidas com a Rosa Weber. Agora que o Fachin votou a favor do Lula, gente, daqui a pouco eu volto. Olha, me deu uma desesperança. Não é nem que a maioria vote contra, fale, não, tudo bem, votou lá a maioria por 2 votos, mas, pô, a gente vai passar o resto da vida ouvindo isso aí. Viu, o ministro Fachin foi favorável ao Lula, vão usar isso nas eleições, e o brasileiro já é idiotado. Já termina o 2º grau sem saber português e matemática. Você tem gente aí defendendo o Lula. Tem gente na internet dizendo assim, não existiu kit gay. Não, vai se tratar, ô maluco. Vai se tratar. Vai se tratar, porra. Sabe? Então, assim, a gente já tem um povo louco, um povo idiotado. Aí tem um monte de gente que pensa que sabe escrever, que entende alguma coisa de inteligência elevada, superior. Não, todo estúpido e todo ignorante tem o direito de expressar a sua opinião. Vai expressar a opinião na puta que pariu, entendeu? Porra, lá nos quintos dos infernos. Entendeu? Porra, tá cheio de notícia, de YouTube, tem as cartilhas. Eu mesmo recebi várias. Essa semana, várias professoras do Brasil todo têm sim a cartilha, Alcione. Se não foi aquela que o Bolsonaro mostrou, foi outra. Tem um monte de cartilha erotizando as crianças. Tem vídeo, foi distribuído nas bibliotecas públicas. E você tem gente que vai para a internet. Não teve. Isso é toda uma farsa. É uma farsa. O Brasil precisa urgentemente de uma sessão de descarrego. Nós precisamos contratar. Nós precisamos fazer um exorcismo no Brasil. Para que o demônio da ignorância, só pode ser um troço desse aí, deve ter um tipo de um demônio aí, não tem seres das trevas inteligentes, deve ter um ser das trevas desses aí, que é um cara que atua no cérebro das pessoas, vote no Lula, tem a pena do Lula, e você, eu vou votar no Lula, não tem cartilha gay, não tem cartilha gay, o Bolsonaro é machista, vota na Moedo, o Moedo é opção, olha, tem o Boulos, deve ter um demônio desse aí que fica na cabeça das pessoas, de noite, a pessoa acorda de manhã e vai para a internet, eu vou votar no Lula, Lula livre, cartilha gay não existiu, porra, daí a gente tem que ver, né, aquela minha análise do Jornal Nacional está com milhares de visualizações no Brasil pela indignação das pessoas em todos os canais. Sei lá, 200, 300 mil visualizações. Assim, para os meus padrões, pelo menos, é bastante de um tema político, né? Fora os outros canais. E aí você tem a porra do William Bonner, que mostra bunda de mulher pelada no Big Brother o tempo todo, na novela da tarde, na noite, beijo heterossexual, homo, gay, seja o que for, pai se insinuando para a filha, na hora de mostrar a cartilha GLBT, ô deputado, nós somos uma emissora séria, o senhor não pode mostrar isso aqui. Cruzes! Eu achei ali que era o Anjo Gabriel falando com Maria, entendeu? O Anjo Gabriel, Maria do lado, e o Bolsonaro era quem? Moisés? Sei lá, era um trem desse aí, sabe? Porque, não, aqui você não pode mostrar a cartilha. Pô, os caras passam pornografia explícita 24 horas por dia, então esse é o Brasil. Meu Deus do céu, o que a gente faz para ter luz no Brasil? Gente, olha, eu tenho esperança em mim, na minha família e numa elite de pessoas do bem. Se eu pensar do ponto de vista da nação brasileira, eu pulo da montanha. Eu pulo da montanha. Eu fico dizendo assim, a gente tem esperança, a gente tem tudo isso aqui, por uma forma assim, deixa eu fechar um monte de canal, acho que está voltando a sessão, não voltou ainda, a hora que voltar eu encerro aqui para a gente acompanhar lá. Eu fico falando essas coisas porque a gente não tem um ataque de desespero, não faça loucura, mas você começa a acompanhar o Brasil, grande parte das pessoas na internet, nas redes sociais, a imprensa eu nem falo mais nada, né? Mas, pelo amor de Deus, né? A gente flerta com a burrice crônica o tempo todo. É todo mundo falando, e você não sabe quem está certo, quem está errado, onde é que está a burrice. Então, gente, olha, que Deus nos ajude. Vamos continuar acompanhando aqui, mas eu preciso registrar minha indignação. Eu não preciso ser jurista, desembargador, nada, para perceber a manipulação, não é nem manipulação, a idiotização sombria do ministro Fachin,
quando ele se dobra a um comitê da ONU de 18 membros, em cujo qual 2 votaram. 2. Gente, é muito... Vocês estão entendendo a seriedade disso? Tem gente que talvez não compreenda o nível da seriedade de uma situação como essa que nós estamos vivendo. 2 caras votaram, os outros 16 do Comitê de Direitos Humanos não votaram, não. E não foi um voto final, eles iam analisar a situação o ano que vem. E você tem um ministro da mais alta corte que, não, vamos soltar o bandido, joga no lixo a lei da ficha limpa, o julgamento de primeira instância, de segunda instância, rasgou tudo, mandou tudo pra puta que pariu, entendeu? Porra, tudo, merda, porra, merda mesmo, sabe? Vamos acompanhar o resto lá antes que eu tenha um ataque. Voltamos depois, gente.